ciência. O uso apropriado dos equipamentos varia conforme as mudanças do tempo, lugar e pessoa. Nós devemos fazer a utilização progressiva de cada objeto e cada ideia. Através da pesquisa científica progressista, temos de utilizar o crescente potencial humano. Nesta era dos grandes progressos científicos, o uso de instrumentos e aparelhos de eras menos desenvolvidas não revela nenhum sinal de progresso. Na jornada da sociedade, o uso de instrumentos e aparelhos modernos desenvolvidos pela criação dinâmica e progressista pode ser confrontado por oposições contrárias, pequenas ou grandes. Vocês devem enfrentá-las corajosamente. Por meio da luta e do confronto, vocês têm de continuar marchando para a vitória, em defesa do universalismo, a preciosa meta da vida. Ananda Sutra. Então, eu convido vocês a LFT Kushalini para fazer o Shastra de hoje, o comentário. Namaskar. 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 Isso, podem deixar os microfones abertos, a gente pode fazer hoje num formato até mais de conversa mesmo. Deixa todos. Então, namaskar, gratidão pela companhia. Por mais que a presença de apenas um de vocês já seria extremamente valoroso, né, bonito. Como é bom quando a gente se encontra num grupo maior, né? E como fica forte a energia. Não sei se foi por conta do meu dia de hoje, ontem, que eu me senti servindo muito a Baba, né? Cada um traz seus problemas, suas questões, e a gente ali parece que, não sei se vocês sentem assim, mas parece que a gente às vezes está olhando de uma outra abordagem, às vezes a gente quase não acredita, né? Estranha a forma como as pessoas trazem os seus problemas, encaram e interpretam os seus problemas. É tão bom a gente perceber que a gente pode ajudar, porque a gente está num esforço, num sacrifício para colocar nossa consciência numa forma de maior distanciamento dos problemas, né? Como a gente fala, a gente está um pouquinho mais próximo lá do observador, de olhar um pouco de cima, e assim a gente consegue servir na família, né, muito especialmente, mas também em outros contextos, né? Mas o tema que eu gostaria de trazer para vocês, alguns de vocês talvez acompanharam, eu andei escrevendo, publicando no Instagram, enviei para vocês, para quem está, né, em alguma lista de transmissão minha, em algum grupo, sobre essa questão da pandemia. E eu quero então abordar o que o Tantra tem a nos dizer da pandemia, o que Baba, Shri Shirandamurti mais especificamente tem a nos dizer, a nos ensinar, a nos orientar no que se refere à pandemia. E esse texto que a Didi leu é muito apropriado, né? Deixa eu até ver se está marcadinho, sim. A importância, né? Vou ler o finalzinho. Por meio da luta e do confronto, vocês têm que continuar marchando para a vitória em defesa do universalismo. E eu poderia dizer que dentro desse universalismo está incluído a combinação, a união das ciências, né? A ciência ocidental, ela tem nos orientado, tem pesquisado com a ciência oriental, né? Ou podemos dizer a ciência tradicional oficial, com a ciência tradicional ancestral, no caso nosso, mais específico, ancestral do yoga, né? Então, podemos começar por aí, né? Defendermos e sermos fortes e sermos corajosos, né? Para podermos sustentar e lutar por esse universalismo dos saberes, e que todos os saberes tenham espaço em todos os momentos, e muito especialmente agora em que a gente tanto precisa de todos os saberes que podem nos ajudar, né? E nesse sentido, queria, né, talvez trazer algumas questões científicas também. Não sei se todos têm a clareza de que uma coisa é o vírus, a contaminação pelo vírus, outra coisa é a doença, que é o que nós chamamos de Covid, por isso que a gente fala a Covid, que é a doença, né? Diante do vírus, a ciência ocidental tradicional que nós temos hoje acompanhado, vai falar da importância do isolamento, vai falar da importância, às vezes, mesmo da vacina, né?
Mas o que nós temos falado em termos de ciência convencional, vigente, moderna, no que se refere à doença da Covid? Porque uma coisa é a gente se contaminar com o vírus, outra coisa é a gente adoecer, né, da Covid. Uma coisa é o buscar evitar a contaminação com esse vírus, né? Outra coisa é eu buscar evitar o adoecimento, mesmo que eu me contamine com o vírus. O nome do vírus eu até peguei aqui para ler, porque não é tão popular, né? Eu, pelo menos, não memorizei ainda. O vírus se chama SARS-CoV-2, né? Foi uma nomenclatura que a ciência deu, né? Dentro das estratégias de nomenclatura, enfim. Então, esse é o vírus, e diante desse vírus a gente realmente deve buscar se isolar, se proteger, se higienizar, se mascarar, enfim, ficar em casa, sobretudo o máximo possível, né? E a ciência ocidental também tem defendido essas estratégias. Infelizmente, nosso governo, né, não sustenta esse posicionamento, né? E nós devemos segui-lo, né, buscando evitar essa contaminação, porque a gente nunca sabe que sanskaras nós temos, né? Por mais que a gente possa buscar manter-se saudável, eu não sei o que esse vírus vai encontrar aqui dentro, eu não sei que sanskara eu tenho para manifestar, então que a gente realmente busque evitar o contato com o SARS-CoV-2, com o vírus, né? Que a gente, né, evite se contaminar. Mas nós também sabemos que isso é desafiador e que essa estratégia sozinha, ela é muito frágil. Quem de nós aqui consegue dizer com certeza, eu estou 100% protegida ou protegido contra esse vírus? Eu consigo me proteger, eu consigo me imunizar, eu estou 100% higienizada, eu não saio de casa, ninguém chega aqui em casa, o vírus não chega pelo ar aqui dentro porque está tudo isolado, enfim, né? Não é fácil de a gente evitar o contato com o SARS-CoV-2, não é fácil, ele realmente é um vírus, inclusive, misterioso, né? E eu quero depois falar do que o Tantra vem dizer e talvez explicar com relação a isso, tá? Mas então o fato é que essa estratégia da ciência ocidental, apesar de dever ser respeitada, de muito inteligente, né, pelo menos essa é o posicionamento que tem preponderado, de no momento desse caos, sobretudo diante da superlotação dos sistemas de saúde, dos hospitais, a gente se isolar, é perfeito. Que bom que a gente possa seguir e que bom que nós talvez possamos, nós pelo menos que estamos aqui, viver esse isolamento. Infelizmente tem pessoas que não podem viver esse isolamento, né? E a própria Madine está aqui, né, Madine, que está lá na frente de batalha como profissional da saúde, não sei se tem mais alguém que está nessa situação, né? Inclusive, tu está aí no hospital? Ah, linda! Mas qual seria a outra estratégia? Né? Qual seria a outra estratégia? Bom, buscarmos criar uma condição de saúde que, diante de uma possível contaminação, reduza os danos ou, inclusive, evite que a doença se manifeste em mim, né? Que eu, inclusive, previna o adoecimento, apesar de contaminado, ou que essa contaminação, mesmo que me adoeça num nível de gravidade que eu consiga dar conta, né? Que eu não precise, né, usar da ciência tradicional moderna, que nem sempre está conseguindo dar conta, porque está superlotada, porque esse vírus é um mistério, cada corpo tem reagido de uma forma. Então, duas são as importantes estratégias. E essa segunda estratégia, que é a de se preocupar com a Covid, aí sim, se preocupar com a doença, e, portanto, como que eu enfrento uma doença numa perspectiva de saúde mais holística, estando bem, assim como é que eu me previno de ervas daninhas, não, dos insetos que atacam, né, as agriculturas, se eu quero ser orgânico, se eu quero ser biodinâmico, enfim, se eu quero ter uma produção orgânica, como é que eu evito que as minhas plantas morram ou adoeçam? Eu fortaleço a minha planta, eu dou adubo para ela, né? Assim para nós também, como que eu evito o meu adoecimento? Eu me alimento bem, né? Eu vou para o sol, eu busco manter um equilíbrio físico e psíquico, né? E nesse sentido eu queria trazer para vocês o que a ciência, alguma parte, pelo menos, da ciência tem reconhecido, a ciência moderna, tem reconhecido da ciência tradicional, dos saberes orientais, antigos e milenares.
Eu encontrei um artigo em inglês, mas já encontrei que há vários artigos falando exatamente da importância do yoga e da meditação para enfrentar a doença COVID, né? Esse artigo, ele foi publicado em julho do ano passado. Um dos autores é o Deepak Chopra, né, que é um médico indiano, mas que também tem toda uma formação da ciência moderna, trabalha nos Estados Unidos, tem toda uma clínica e um trabalho lá, e ele trabalha muito com a perspectiva do yoga, da meditação. E olhem a conclusão desse artigo. O yoga e a meditação podem ser meios auxiliares úteis para tratar e ou prevenir a infecção, né, não a contaminação, ou seja, eu posso até ser contaminado, mas eu não infecciono com o SARS-CoV-2, né? E ajuda a reduzir a gravidade da doença COVID-19, incluindo seus efeitos colaterais e sequelas. E aí, numa das minhas postagens, eu descrevo quais os mecanismos que o yoga e meditação fortalecem, desenvolvem na nossa saúde física e psíquica, né? Não vou falar aqui porque seria muito detalhista e a linguagem é meio médica mesmo, mas quem quiser depois eu posso passar, ou o link do artigo, tá, Madine, te passo, né? Ou lá no Instagram, numa das minhas penúltimas postagens, aí tem toda a descrição dos principais tópicos do artigo. Mas a importância do yoga e meditação, então, para enfrentarmos a Covid, quais são os principais fatores, né? Posso até ler um outro trechinho que tenta resumir isso, tá? Há evidências de modulação do estresse e da inflamação através do yoga e meditação, e também evidências preliminares de possíveis formas de aprimoramento do sistema imunológico, junto com potenciais implicações para neutralizar algumas formas de doenças infecciosas. Sua aparente associação com a atividade aumentada da melatonina também implica em outra via pela qual as propriedades benéficas dessas modalidades podem ser eficazes, especialmente no que diz respeito a aspectos de desafios virais de várias formas. Só para trazer um pouquinho de uma tradução, digamos assim, do que eu entendi, do que o artigo vai dizer, um dos maiores problemas da doença COVID é que o nosso corpo reage produzindo uma hiperinflamação, né? Então, o corpo se superestimula para combater o vírus, né? E aí a gente adoece porque nós superinflamamos. E yoga e meditação são muito potentes para servir como balanço dessa superinflamação. Tá? Então, esse é um aspecto. Então, isso só para dizer, por um lado, que a ciência moderna, que é vigente, que nós né, aqui no Ocidente consideramos como válida, que nós reconhecemos e que é importante que a gente, nesse momento, defenda, né, em nome do universalismo dos saberes, né, contemporânea com as milenares, também defende o yoga e meditação. Então, é bem importante nós, como aqui tântricos, né, margues, não naturalizemos o discurso, por exemplo, de vermos, como tem sido propagado pelas diretrizes dos governos estaduais, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul é assim, de que yoga se enquadra na categoria de academia, por exemplo. Espaços de yoga seriam academia e yoga seria um serviço, um esporte, né? Porque se é assim, né, não é possível que se sustente as práticas de yoga e algumas pessoas não têm condições, não se enquadram, não conseguem se adaptar à prática online, que deve, sem dúvida, ser a privilegiada por todos nós. Mas o fato é, eu não tenho um posicionamento tão firmado quanto a isso, tá? Mas a gente naturaliza tão facilmente que o yoga e meditação é esporte. Será que não é também o serviço de saúde? Né? Eu fico questionando muito profundamente, ainda mais por isso que eu fui atrás da ciência para me dizer por que, inclusive nós, instrutores de yoga, baixou uma bandeira preta, dizendo que academias não abrem, nós também não criamos alternativas para permitir que os nossos praticantes, que não se adaptam ao online, podem praticar, nem que seja numa modalidade de turma reduzidíssima, um em cada canto, né? Orientando as pessoas a toda o que a gente considera fundamental de máscara, de higienização e tudo mais, né? Por que a gente naturaliza esse discurso? Por que a gente não vê no yoga aquilo que ele, ao meu ver, verdadeiramente é, no mínimo, um serviço de saúde, mas no mínimo do mínimo, porque a gente sabe que ele é um serviço de saúde tão potente que se enquadra em tudo aquilo que a OMS hoje em dia considera como saúde. Saúde física, a saúde o que é? Né? Saúde, ser
possuir uma saúde que seja física, que seja psíquica, que seja social e hoje em dia a OMS fala também espiritual. Qual o serviço de saúde atualmente vigente engloba tudo isso? Né? Com todo respeito aos serviços tradicionais, mas o yoga engloba, né? E a gente naturaliza o yoga como um serviço de esporte. E que o esporte é maravilhoso, nada contra, porque o esporte também é saúde, nos leva à saúde, mas é tão naturalizado, né? E eu vejo o quanto o Baba nos convoca à luta. Então, eu tenho tendências a pensar que a gente, às vezes, está naturalizando demais o yoga, né? Dentro de uma academia, num conceito de academia de serviço de esporte, tá? E o outro aspecto, para ir encerrando, quer comentar, Chamita? Ou quer comentar depois? Eu vi que. Acho que vamos falar depois, Não. então. Tá. Pode deixar. Foi. Vou deixar fluir, depois vocês trazem juntas reflexões. O outro ponto é tentarmos também nós, como margues, como tântricos, a gente sabe que essa é uma linguagem, um discurso que não vai chegar a muitas pessoas, né? Não é todo mundo que vai entender a nossa defesa, talvez. Mas o que Shri Shiranandamurti falou sobre esse momento? Primeiro, ele previu essa pandemia, né? Não falou com todas as letras, uma pandemia de Covid, não falando de sistemas, falou que haveria uma pandemia nesse período de transição planetária, que boa parte do planeta sofreria muito com isso, até se encontrar a cura. Não sabemos ainda se já encontramos a cura, né? Enfim, previu muita coisa. E falou da importância dos 16 pontos, não sei se todos aqui, né, têm conhecimento dos 16 pontos, a Chamita tem. Não sei, Chamita, agora pensei que tu tinha feito o curso de formação, acho que não, né, Chamita? Pensei que tu tinha feito. Não, a Madine, a Arama, eu sei que tem, fizeram um curso de formação, o Trilokanai, é instrutor, deve também ter, não sei se é formação em Tantra, mas talvez tenha conhecimento. Mas, Samboda, tu é também instrutora, né? Sim, fiz o curso com o pessoal de Pelotas, com a turma de Pelotas, estou acabando. Que legal, então tá. Então, assim, legal que a gente tendo a formação de instrutor, ou no caso, o curso de autoconhecimento, aqui na Nanda Marga Santa Maria, a gente também oferece um curso que é de autoconhecimento para quem não quer trabalhar com yoga, mas quer a filosofia, que é o conhecimento da filosofia, né? Mas, enfim, buscar esse conhecimento de uma forma ou de outra, às vezes no livro, né? Não quero fazer nenhum curso nem outro, mas eu, como tântrico, como Marg, quero buscar informação sobre os 16 pontos. Né? Porque é uma síntese que Baba nos deixou, Baba gratidão, Baba, por favor, coisa boa. É uma síntese que combina ensinamentos milenares, técnicas milenares, atualizados para a realidade desse ser humano do século XX, com toda a nossa turbulência mental, talvez maior do que dos nossos amigos de milênios atrás, né? Então, o que nós precisamos cuidar, né? Quais as principais dicas, as bem bobas, bem práticas, coisas às vezes tão pequenas, algumas já dos 16 pontos mais profundas, porque Baba disse que quem observa os 16 pontos ou busca observar, eu não sei exatamente a palavra que ele usou, eu ouvi isso de um Dada, eu não li, então eu não sei exatamente a terminologia, mas é como se estivesse bastante protegido, talvez até quase imune a essa pandemia que ele previu que ocorreria. Então, a importância de nós seguirmos a ciência tradicional no que ela nos orienta em termos de contaminação, mas buscarmos nos cuidar para não adoecer e, dentro do que eu já falei, lembrarmos também dos 16 pontos. E um outro ponto ainda com relação à perspectiva do Tantra com relação à pandemia, lembrarmos que Baba disse que a substância mais elementar desse universo não são lá os prótons, eu nem sei a quanto a ciência anda. Próton já passou faz horas, né? Elétrons, e aí tem os neutrinos, enfim, tem uma galera que eu já nem lembro o nome dos bichinhos, né? Digamos assim, das substâncias elementares. E Baba vai dizer, nenhum desses é realmente a essência básica do universo, da vida, mas o que é a essência básica são os microvitum como unidade ou como conjunto microvitas. E que a ciência moderna, né, acadêmica, deve avançar para descobrir o que são os microvitas, para que assim a gente possa evitar muitos sofrimentos, como ele disse. Assim, enquanto a humanidade não dissecar o que são os microvitas e aprender a utilizá-los a nosso favor, a gente não vai sofrer muito. E um dos aspectos que ele fala dos microvitas totalmente relacionados com o que nós vivemos agora é o seguinte, que há 3 tipos de microvitas, genericamente falando, os positivos, os negativos e os neutros. Uma espécie de microvita negativo, ele diz que nós
os seres humanos do século 20 e 21 chamamos de vírus. Então, os vírus, que a ciência moderna não sabe muito bem explicar, segundo o que o Baba disse, é um tipo de microvita. E como é que nós evitamos sermos atingidos, contaminados e prejudicados, afetados por microvitas negativos? Porque os negativos, como o nome já diz, não é muito boa coisa. Às vezes não pode até nos afetar tanto, a gente pode até, às vezes, inverter um pouco o jogo e eles até nos beneficiarem, mas a tendência é que eles não sejam tão bons. Como é que eu evito ser afetado, ser contaminado por um microvita negativo? Atraindo um microvita positivo, porque se eu estou cercada, vibrando, né? Se eu carrego microvitas negativos, eu atraio microvitas negativos. Se, pelo contrário, eu estou com microvitas positivos, né, ao meu redor, em mim, eu atraio positivos e com isso eu vou repelir os negativos. Como que eu atraio microvita positivo? Kirtan, muito especialmente, né? O Baba disse que uma das principais funções do Kirtan é nos encher de microvitas positivos. Né, meditação, sem dúvida, enfim, toda uma prática saudável, mas muito especialmente o Kirtan. Então, deixar tocando em casa, né, quando tiver Dharma Chakra, se entregar naquela experiência, em outros momentos de Kirtan também. A gente tem a página lá, Brasil Tem Kirtan, temos o grupo Brasil Tem Kirtan, não é à toa que no mundo inteiro, né, os Margs têm criado páginas em redes sociais para que o Kirtan seja disseminado no YouTube, né, no Facebook tem um monte. Então, a gente sabe, a gente tem as ferramentas da ciência tradicional, ocidental, moderna, vigente, mas nós aqui somos muito privilegiados, que nós temos o conhecimento da ciência, dos saberes tradicionais, milenares, antigos e orientais do yoga e da meditação, né? Especialmente do Tantra Yoga, que está na raiz do yoga, na raiz da espiritualidade de um modo geral. Nós somos muito beneficiados, né? Nós temos um privilégio muito grande, né? Mas que nós possamos usar para nós e que nós possamos ter coragem de defender a universalidade dos saberes, né? Para que esses saberes também possam chegar às outras pessoas, para que a gente não fique aqui escondidinho achando que, poxa, porque a minha perspectiva é ainda minoritária na sociedade, eu não vou ficar falando dela, não vou ficar defendendo ela, eu não vou ficar, né? Então, tentando conciliar essas ciências, né? Conciliar essas ciências para o benefício nosso, mas sobretudo do coletivo. Eu acredito que um bom cidadão, né, num conceito bem otimista, bem bonito mesmo, né, sem todas as negativas que às vezes carregam esse termo que chega até às vezes a ser pejorativo e preconceituoso, eu sou bom cidadão, você não é. Mas no sentido bem positivo da palavra, de se nós realmente queremos ser bons seres humanos, se nós queremos contribuir com esse coletivo, se nós sabemos que nós temos um serviço a cumprir, né, e nós nos responsabilizamos com isso, nós temos que ser até mais corajosos, mais ousados, como o Tantra nos instiga, como o Baba nos provoca, e como o Tantra nos prepara. Nós somos preparados, né, nós somos preparados com a nossa sadhana a termos coragem e a sair dos discursos comuns, né, do senso comum, e a contribuirmos efetivamente com a sociedade, né? Então, gratidão, gente, muito obrigada pela escuta atenciosa, espero não ter deixado vocês aí cansados, falei, quando eu me empolgo, às vezes eu falo meio acelerado, então espero que tenham me entendido, e quero ouvir vocês, se vocês tiverem algo a contribuir, algo a discordar, concordar. Eu li o texto, né? E como eu coloquei, ele foi bem esclarecedor, mas agora na tua fala, ele ficou melhor ainda, sabe? Tu complementou, e então essas coisas, espero que tenha gravado, porque isso acho que precisa ir para um texto também, né? Tem alguns pontos que não estão no texto, que eu acho que são de suma importância, né? Eu penso assim, eu gostaria de estar vendo os 16 pontos e até me dizendo onde é que eu posso procurar, né? Sabe que eu estou aqui longe, então, tá, mas ó, muito bom e amei ouvir. Mita tem um livro que se chama Os 16 Pontos para a Autorrealização de um Yogi. É lindo, né? Ai, gente, coisa linda, né? Quando a gente pensa nos yogis, né, que nós ouvimos pelas lendas, mas também nós percebemos que nós somos yogis, nós estamos buscando ser cada vez mais yogis, né? Nos esforçando para isso. Então, tem um livro, tu pode encomendar
pela editora da Nanda Marga. Ela tem trabalhado basicamente com encomendas online, devido ao contexto. A gente tem aqui ainda, eu acho que algum, mas eu acho que é melhor ter direto na editora, porque eu acho que a gente está com 1 ou 2 apenas. Então, compra direto de lá. Eu já tenho comprado alguns livros que tu me indicou, eu já comprei deles, sim. Ah, então, perfeito. Tá? Legal. Obrigada. Gratidão. Gratidão. Puxa, Aline. Oi, querida. Quero agradecer, gostei muito da tua fala, achei muito, muito oportuna. Não li ainda, até na verdade, vou procurar agora aqui no Instagram, né? Não vi as tuas postagens, mas achei assim muito oportuno. Acho que esse momento assim as pessoas estão bastante atemorizadas, né? Eu sou professora, então com relação à questão de volta às aulas, colegas, pais, né? Eu achei muito oportuno assim. Eu acho que trazer esse olhar para as pessoas é muito importante. E com relação ao yoga, eu também achei bem interessante assim a tua fala. Eu acho que é fundamental até que a gente tenha um posicionamento de mostrar, na verdade, né, essa questão do yoga e a academia, essa questão da atividade física, porque, por exemplo, se for analisar, a gente que busca, por exemplo, no Instagram, né, publicações, coisas, o que começa a aparecer? Começa a aparecer aquele yoga, aquelas mulheres com o corpo saradão, até meio apelativo, né, então aí a pessoa que não tem um conhecimento, ela vai associar, né, a isso. Então, eu acho que é bem importante a gente... eu acho que informar as pessoas, através do trabalho que a gente desenvolve, das vivências que a gente tem, do que é realmente o yoga e de quanto pode contribuir para a saúde física, emocional, mental. Eu acho que é fundamental nesse momento, especialmente. Namaskar, gratidão. Namaskar, Sambô da gratidão. Muito boa tua manifestação também. Viviane, quanto tempo que eu não te via, menina! Namaskar, coisa boa. Fique sempre à vontade para estar com a gente, por favor, esteja junto, vai ser muito bom sempre. Trilocaná apareceu aí. Como está, querido? Estava em trânsito, saindo de um lugar para outro. Sim, eu também, o início do Dharma Chakra eu estava em trânsito. Vinha ouvindo a Didi cantando no carro. Tem uma licença, né, entrando assim. Tem uma discussão, inclusive, sobre a regulamentação do yoga enquanto profissão, né? Existe uma discussão, uns concordam, outros não, porque há um tempo atrás o Conselho de Educação Física tentou vincular a prática com a formação de educação física. Então, teve uma briga judicial que o yoga acabou vencendo como algo independente, mas a nossa formação ela acaba convergindo para isso, né? A gente acaba se fixando mais na prática de asana, né? Yogasana, assim, na ginástica. Ela foi sustentada durante muito tempo enquanto a ginástica, assim, né? Então você desfazer essa mentalidade demanda um tempo, até pelos níveis mesmo, assim, né? Tem um monge que ele brinca, ele fala instrutor de yoga físico, né? Então a gente tem essas modalidades, assim, né? Ou tem um dado indiano, eu acho que ele não é mais monge, Mananesh, ele fala assim, que nós damos aula de ginástica inglesa. Assim, isso não é yoga, isso é ginástica inglesa. Nunca Então é tinha uma ouvido. discussão longa, né? Então tem um grupo que vem discutindo isso. Uns defendem a regulamentação, outros não são a favor porque acredita que regulamentar limita essa visão e acaba colocando algumas estruturas que prendem um tanto a prática, né? Mas, ao mesmo tempo, reconhece a necessidade de algum movimento para que a gente tente, no mínimo, minimizar o impacto dessa forma com que a gente acaba divulgando o yoga, né? Da forma com que o yoga acaba sendo reconhecido, assim, né?
Sim. Então, que Deu uma falhadinha agora no fim, mas eu não, acho que eu parei que eu acho que você ia falar alguma coisa, mas era só isso mesmo, só que é uma discussão importante, né, que a gente precisa caminhar assim, né, até para refletir sobre essas estruturas de formação, né, como é que o instrutor chega, né, porque ele cria essa responsabilidade e até do entendimento mesmo desse próprio nível, né, eu enquanto instrutor eu caminho com o aluno até um determinado nível. Desse nível para lá, ele precisa de um outro professor que tem um outro nível, né? Que vai fazer esse caminhar. Então, essa lucidez, ter esse entendimento desse caminhar, eu acho importante, porque às vezes se confundem, né? O próprio instrutor se confunde. Então, essa discussão em torno da própria formação, eu acho importante. Perfeito, Trilocaná, coisa boa te ouvir. Participa também sempre que puder aqui com a gente, por favor, muito bom te ouvir mesmo. Eu acho que é muito difícil para nós ocidentais, sendo acostumados a pensar nos saberes em caixinhas, né? As caixinhas das opções vestibulares, né? Aí tem a área da saúde, e não só as cursos, digamos assim, as formações, como as áreas separadas. A gente queria fazer caber nessa forma de ver o mundo e de ver os saberes o yoga, que é milenário e que é totalmente holístico. Qual é a habilidade essencial de um instrutor de yoga? Dominar o corpo físico, a anatomia, é importante saber, mas não só. Tem que saber de filosofia, né? Tem que saber de ética e tem que praticar. E, na verdade, né, tem que saber de tudo isso e, sobretudo, praticar tudo isso. Né? Então, um aspecto fundamental nos cursos de formação, eu e a Didi, a gente tem adotado umas metodologias, assim, que tem sido bem legal. É tipo, a cada módulo, a gente dá tarefas, né? Vamos cuidar agora desse yama e vamos começar a meditar tantos minutos, porque é isso, não é suficiente que o aluno vá, compareça no módulo, passe na prova, ele tem que estar realmente praticando. E a gente sabe, olha, vocês podem até fazer nas coxas, e às vezes o nosso momento não permite que a gente realize o nosso curso de formação tão adequadamente, mas a gente deixa bem claro, você vai sentir na prática, quando você for colocar o yoga na prática como instrutor, você vai precisar estar alinhado na sua prática. Então, às vezes, vai levar um tempo a mais. Terminei o curso, obtive meu certificado, mas como eu não pude vivenciar o meu curso com tudo que eu poderia, deveria, seria o ideal, como foi comigo, eu não consegui vivenciar ele tão integralmente, eu precisei, depois do curso, me alinhar para daí dizer, agora eu acho que eu consigo mais ou menos identificar quem é a instrutora Kushalini, sabe? E não a fake que eu criaria se eu tivesse começado a dar aula logo que eu terminei o curso, né? Alguém que falaria suave, supostamente, era isso que eu ia inventar, né? Colocar um tom de voz suave, né? Os gestos delicados, movimentos como pluma pela sala, né? Tipo, a gente cria uns personagens. Ou então treinar um alongamento físico que me permitisse fazer malabarismos e me exibir para os alunos, né? Nessa ginástica inglesa, né? Mas isso não é o yoga, né? Então, como categorizar o yoga como educação física? É legal, conhecimento da saúde, da anatomia, da educação física, mas não é só isso. Então, não tem como categorizar. Até eu acho que é possível a gente regulamentar, mas numa lógica completamente diferente. Não dá para colocar em caixinha nenhuma, né? Gratidão. Madine, TV e microfone aberto. Namaskar. Então, eu estava ouvindo aqui, estava pensando aqui, e eu acho que eu sei por que um pouco aconteceu essa confusão, assim, por que o pessoal tentou levar também o yoga para a educação física, porque olha só, o Pilates, por exemplo, que é uma modalidade feita baseado no yoga, né, o Joseph Pilates, ele estudou o yoga, né, e fez lá, enfim, a versão dele, Pilates, né, mas, enfim, o Pilates, ele tem essa coisa que ele é dado por pessoal da educação física, muito possivelmente por isso que tenha sido essa briga da educação física querer abraçar, talvez, o yoga, né, como atividade física, talvez venha dessa cultura aí.
O Joseph Pilates fez, e tem tanto a fisioterapia quanto a educação física abraçam de formas diferentes, um direcionando mais para a saúde, um direcionando mais para o preventivo, físico e tal, mas ainda assim é bem diferente do yoga, né? Bem diferente. E aí, essa questão agora, por exemplo, aqui no hospital, a gente tem alguns colegas que dão aula de Pilates, e aí eles estavam falando que estava uma briga, porque as clínicas de fisioterapia, como são da área da saúde, elas permanecem dando aula de Pilates. O pessoal de educação física, como dá Pilates em academia, não podem dar Pilates, né? Porém, eu sei que realmente é bem diferente o Pilates da academia e o Pilates da fisioterapia, porque eu sou da área, eu sei que é diferente, é realmente diferente. Mas, enfim, daí por que um pode e o outro não? Né? E só ficou uma incógnita aqui, eu acho que talvez venha dessa cultura aí que fez essa confusão toda aí, talvez dentro disso aí já ajudou, contribuiu para essa confusão. Mas eu acho que exatamente isso, como é importante, eu acho que ela não se enquadraria em nenhuma das caixinhas, como a Kuchaline definiu bem. O yoga não se encaixaria nem na fisioterapia, nem na educação física, nem em nenhuma delas, na minha opinião. Porque ela é muito mais completa, né? E ainda assim eu diria que, acho que ela chegou a comentar até ali, que não tem nada na área da saúde que contemple tudo ao mesmo tempo, como o yoga. Então, seria mais completo ainda, né, do que um atendimento só psicológico, digamos assim, ou só de fisioterapia, né, que são da área da saúde, porém direcionados mais para uma parte, apesar de contemplar um pouquinho de tudo, ainda assim direcionado muito para uma coisa só. E o yoga não, ele consegue trazer os benefícios para todos esses ao mesmo tempo, na minha opinião, da igual intensidade, né? Todos eles de igual, não é mais para o físico, e, sei lá, 20% para o físico, 30% para o espiritual, 40% para o não, ele é 100%, na minha opinião, ele trabalha todas essas coisas, né, do ser humano de forma integral. Então, na minha opinião, ele teria que ser utilizado como já está sendo, eu acho que já tem alguma coisa, não sei, me ajuda a nessa parte de legislação, não sei daí, mas como prática integrativa, e isso sim, prática integrativa da área da saúde, sim, da área da saúde, né? Essa seria a minha opinião. E como sendo prática integrativa da área da saúde, tendo total liberdade de executar os seus trabalhos agora. Inclusive, eu vejo na prática aqui, tá? Que as pessoas realmente estão precisando mais do que nunca de uma prática integral, tanto preventiva, né? Tanto das pessoas que internam no hospital, dos pacientes, das pessoas de forma geral, como dos próprios funcionários da área da saúde, né? Porque tá todo mundo perdendo estresse, todos nós, enfim, mas aqui eu vejo isso bem intenso, né? Tanto dos pacientes quanto dos familiares, como dos funcionários, enfim. E aí só vai se estendendo essa teia. E como também vejo isso das pessoas pós-Covid, né? Pós-Covid. Muitas delas falam que a patologia, né, a doença, enfim, o vírus, promove uma alteração mental muito grande neles, depois que eles tenham, né, ficam doentes. E eles falam que é como se fosse, assim, uma depressão que eles nunca tiveram na vida, né, uma coisa negativa, assim, ficasse mentalmente com eles, depois de ficarem doentes. Se eu falar demais, vocês me avisem que eu paro de falar. Então, eles falam que isso, assim, que afeta eles muito mentalmente. Então, assim, ó, alguns chegam a dizer assim, agora, essa semana eu vi muito deles, assim, nesse sentido, dos que vieram, ficaram muito tempo no Covid, lá embaixo, separado, na ala específica do Covid, e vieram para a unidade aberta para uma possível alta. Todos me falaram assim, nessa última semana, agora eu vou ter que me reinventar. Agora eu estou num processo, esses que são os positivos, digamos assim, né? Os que conseguem sair dali já se alinhando um pouco. Mas agora eu não sei mais para onde é que eu vou, porque agora eu vou me reinventar, porque a minha vida mudou agora, completamente. Vem para o Tantra.
É, então é aí que eu quero dizer, aí que eu digo, por que é tão importante que esteja sim a yoga atuando muito, muito agora, entende? As pessoas, os que estão muito negativos saíram da doença num processo muito negativo, muito pessimista, que eles mesmos dizem que se sentem que essa doença afeta eles muito mentalmente e psiquicamente. E como os que, agora eu tenho que me reinventar, agora é vida nova, mas não sei nem por onde começar, porque tá tudo diferente na minha cabeça, eu vejo as coisas por um outro ângulo, mas eu não sei mais, eu vou cuidar mais de mim, vou ficar mais perto da minha família, vou aproveitar mais a vida, não de forma vulgarizada, e sim de forma o momento agora, o aqui e o agora, que o yoga traz tanto pra gente, né, de várias formas, como tá presente mesmo, de fato, né. Então, eu acho que é isso aí que eu tinha para falar. Arrasou, Madine! Gratidão! E que lindo esse teu depoimento. Eu fico pensando que seria tão importante estar sendo feito pesquisas, né, com o perfil de quem adoece, com o perfil de quem adoece gravemente. E agora imaginar que a gente pode pesquisar os efeitos prós, né, psíquicos, sobretudo. Que lindo isso que tu disse. Que lindo, porque isso parece que reforça a ideia de que o Covid é uma, né, tem esse propósito assim maior mesmo de ter um efeito transformador, né, para a construção de uma nova humanidade para uma nova era, né, de transição planetária que Baba falou, né. Gratidão. Nadine, tu tem que falar mais, tá? Porque você se faz, mas olha quando fala, meu Deus. Linda, gratidão, querida, muito bom. Mais alguém? Ramana? Olá, Namaskar, boa noite. Que bom ver você, eu não tinha vindo esse ano aqui, né? Mas ontem, assim, puxando já esse fio, assim, das práticas, né? Ontem eu ia conduzir uma prática na terça-feira dos dias que eu tenho prática, assim, ontem eu tava super para baixo, pensei, acho que nem vou dar aula hoje, né? E aí não tinha mandado o link, não tinha divulgado nada, assim, pensei, de repente eu mando uma mensagem para os alunos e falo que não vou dar aula. E aí nisso veio um aluno e perguntou, vai ter prática hoje? Eu pensei, não vou ter escape, né? Aí fui assim, mas tipo, muito sentindo assim aquilo de parece que um peso meio generalizado, assim, sabe? Porque a gente toma lugar nessa dor coletiva, né? Isso se forma uma egrégora, assim, e às vezes, mesmo, né, que a gente se firme na prática, não sei o que, uma hora a gente entra numa coisa que tu não sabe o que tu tá vivendo mais, né? E aí eu pensei, não, eu vou para a prática, vamos ver o que tipo, não conseguia assim muito organizar, sabe? Até porque eu estava no meu período, então eu ainda não consegui estabelecer uma boa aula quando eu estou no meu período, né? Então eu falei, hoje vai ser uma aula para nós relaxar, né? E eu tentei entrar assim mais numa questão da gente se harmonizar mesmo, sabe? Para a gente conseguir enfrentar isso que está vivendo, assim. Mas, na verdade, acho que foi uma prática mais voltada para mim do que para os alunos, assim. Mas que, no fim, todo mundo acaba que tira proveito, né? Mas é muito importante. Eu gostei muito de ouvir o que a Madine falou. Agora, antes da gente entrar na reunião, eu estava conversando com um amigo que ele está infectado, né? E ele estava falando, assim, tipo, como é duro, assim, porque parece que agora tu é um excluído, sabe? Porque tu não pode sair, porque tu não pode isso, porque tu não pode absolutamente nada, assim, né? E isso tá muito mais próximo, a gente tá conhecendo muito mais pessoas que se infectou, que perdeu pessoas queridas, né? Então, eu acho que nesse momento tá muito mais próximo da gente. E achei muito pertinente tua fala, assisti os teus vídeos ontem, né? Muito bom, muita gratidão por tu estar trazendo essa clareza pra gente. Namaskar. Saudade de vocês duas, Didi e Chaline. Sim, vamos fazer um curso avançado só para a gente matar a saudade. Qual é o tema? Matar a saudade. Acho justo. Sim, Ramana, muito bom te ouvir também e acho que tu traz assim a humanidade do instrutor, né? Aí isso é tão bom de a gente falar, de a gente compartilhar, poxa, às vezes eu não tô bem,
né? Como dar aula quando nós mulheres estamos no nosso período, né? Qual é o nosso papel nesse momento? E aí eu acho que a melhor estratégia é essa mesmo, sim, deixar que o coração conduza, e o coração vai conduzir para um autocuidado, uma prática que é para si, né? É isso mesmo. E as pessoas que chegarem ali vão estar naquela mesma energia. Então, se te fez bem, as pessoas vieram com consciência para a tua aula e não forçadas, elas também vão se beneficiar, porque a energia ali de vocês vai estar toda muito parecida. Eu acredito muito nisso. Então, relaxa, vai no que o teu coração está dizendo. Hoje a aula é relaxar. Então tá, vai estar todo mundo precisando. Tenho certeza que eles ficaram muito felizes. Tu é uma instrutora fantástica, né? Sempre falamos na aula, assim, tu é linda. Então tenho certeza que fez muito bem, apesar de tu não achar que não faria, tenho certeza que foi muito bom. Gratidão, isso. E... Gratidão. Eu não sei se mais alguém quer falar. A gente estava de live no Instagram, viu, gente? Aí acabou a bateria da Didi, então só para dizer, vocês estavam tudo com as carinhas no Instagram da Nanda Marga Santa Maria. A Didi é pronta dessas. Por isso que eu estava por detrás dos bastidores. Sim. Aí acabou a bateria, caiu numa partezinha ali, mas pegou bastante coisa. Não, inclusive, está gravado toda essa, né, discurso, essa fala dela também, vamos deixar disponível no YouTube da Nanda Marga, porque acho que realmente é importante viralizar isso, sabe? Essas informações, né? Para as pessoas refletirem sobre. É isso, gente. Então, estamos por vocês. E seguimos firmes, né? Na nossa prática diária, né? Amanhã é aniversário do Shiva. Quem é iPhone 5? Eu acho. Ah, mas que bom, amanhã é o Shiva, então a Didi que é toda fã do Shiva, eu sou mais do Krishna. É bom porque a gente... Dizem, né? Dizem que cada Marg, cada tântrico se identifica ou mais com Shiva ou mais com Krishna. A Didi é toda do Shiva. Eu acho que foi um cara legal também, né? Foi quem trouxe toda essa ciência pra gente, sim, né? ele foi o cara. Acho que vai ter alguma comemoração amanhã, eu vou estar compartilhando sobre. Só que vai ser em inglês. Ah, entendi. Teu amor eterno, Bruno. Que lindo tá nessa consciência. Foi, né? Foi o Bruno que escreveu, eu acho, aqui. Que legal, que legal. Gente, então acho que vamos partir, né? A gente se encontra na próxima semana. Para vocês está sendo bom esse horário? Quarta-feira, às 7 horas? Porque a gente às vezes fica na dúvida se é um bom horário, porque às vezes nem todo mundo consegue vir, é bom? Tá. A gente fica na dúvida mesmo. Sim. Sim, porque, bom... Enfim, a gente vai observando, vamos conversando. Então tá, gente. Gratidão, Kuchaline, pela compartilha de hoje, muito, muito boa, né? Muito bom. Gratidão, Gratidão a todo mundo. Tava lindo também. Prantitava vai... Jai! Vamos um Daiko. Abre os microfones, vamos todo mundo junto. Peraí, abre os microfones aí. Abre. Parampita aqui! Jai! Gente, coisa linda! Só para deixar um quero mais, esse gosto de quero mais, vai ter grupo de estudos. Esse mês a gente abre. Dia 25 de março, agora começa, vai ser nas quintas. Quinta-feira. Na quinta, das 8 às 9, vai ser curtinho. A gente medita um pouquinho e bora estudar. Daí no primeiro encontro a gente vai definir junto o que a gente vai estudar. Se o público se tiver dois públicos bem diferentes, tipo um bem iniciante e um avançado, às vezes a gente divida os grupos, de 15 em 15 dias estudos mais avançados, de 15 em 15 dias mais iniciantes. Mas se der, se puderem estar junto, vai ser bom também. Vai ser online, né, por enquanto. Depois a gente vê que a gente abre também presencial. Uma dúvida, das 8 às 9 é da manhã ou da noite? Da noite. Das 21. Eu pensei em fazer de manhã, acho que não tem. Melhor de noite, né? A gente consegue estar mais liberado, a gente estuda e depois toma uma sopinha e dorme. É isso, a gente toma sopa junto ali, inclusive. Sim. Namaskar. Então tá, namaskar. Boa noite. Namaskar. Gratidão.
Gratidão. Até amanhã no Yoga das Irmãs, Shamita. Já vai antes, né? No Kirtan. Sim. Tchau. Jai. Já.